A cena é a seguinte, aquele momento dentro da maternidade, patroa já no centro cirúrgico, você ali fora, nervoso, aflito, igual um marinheiro no primeiro dia de viagem. Só que essa, meu amigo, é só de ida. Uma vez pai, pra sempre pai. E quando coloca aquele ser humaninho nos seus braços, mas não te entrega um manual de instrução, a criança olha pra você como quem diz, sabe nada, inocente. Aquela carinha de joelho, só abre a boca pra mamar, pra chorar, e na hora do choro o pai tá o quê? Levanta, vai lá, troca a fralda, mas na hora de mamar, entra em cena quem? A heroína silenciosa, a mamãe, e sem ela, a vida não acontece. Nós somos os únicos mamíferos que nascem absolutamente dependentes. E a mãe abre mão de tudo, do corpo, do tempo, da carreira, do sono, vida, tudo. Tudo em nome daquela coisinha que ainda nem se sabe quem é. E vai crescendo, engatinha, anda, fala e vai subindo e vai aparecendo e vira uma criança. Pô, você joga bola, você faz brincadeira, aquela alegria, tudo mais. De repente, um belo dia, no café da manhã, ele para e diz: eu odeio você, eu odeio essa família, eu odeio essa casa, eu quero que todo mundo se... Aí ela se tranca no quarto com aquela caveira na porta escrito Keep out, danger, fuck you. A adolescência chegou. Parabéns. E sabe o que chegou também? Chegou a hora de você fazer uma apreciação, botar aquele like pra gente. Se você não tiver inscrito no canal, se inscreve, senta o dedo e vem com a gente, porque hoje é terça! É dia de pirar o cabeção, de parar de achar que o mundo tá muito estranho, porque ele está mesmo. A gente tem que correr atrás do preju e ler nas entrelinhas. Vambora comigo. Roda a vinheta. Gente, a maioria das pessoas romantiza a ideia de formar uma família. Propaganda de margarina, saca? Tudo lindo, aquela alegria, é guerra de travesseiro, é criança de pijaminha sorrindo, aquela felicidade. Só que não. Não existe educação sem trauma. E partindo da premissa de que somos pessoas imperfeitas, criando pessoas imperfeitas, a intenção é sempre fazer o quê? O melhor. O que você acha mais correto, certo? O Silvio Santos tinha uma frase maravilhosa que ele dizia assim: a pessoa não se arruma de manhã, toma café da manhã, sai de casa dizendo assim: hoje eu vou errar, hoje eu vou fazer merda. Não, todo mundo quer fazer o melhor. E no fundo, o choro é livre, porque criar um filho é construir um castelo de cartas na frente de um ventilador ligado no talo. É um desafio hercúleo. E a adolescência é justamente o momento em que tudo aquilo que está quebrado dentro da gente, aquele monte de questões mal resolvidas, elas vêm à tona para transformar a vida num verdadeiro caos. Isso porque a maioria da nossa geração, digo pelo menos da minha geração, foi criada de uma maneira completamente diferente, com respeito, com obediência, que existe uma diferença monumental entre respeito e obediência. O respeito constrói o diálogo. A obediência impõe silêncio. Respeito ouve, obediência cala. Respeito forma seres humanos inteiros. Obediência forma gente que finge estar bem, mas que por dentro tá tudo bagunçado, tá tudo revirado. A verdade é que muita gente cresceu na base do engole o choro, vai já pro seu quarto, está de castigo. Se ouvir um pio, a cinta vai cantar. Porque enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. Não é verdade? E não tinha nem conversa, velho. A chinela, tamanco, cinto, cabo de vassoura, o que tivesse pela frente. A gente não teve espaço para expressar sentimento, para contestar e principalmente para errar com segurança. E o pior, nem nós e nem eles. Porque se você parar para pensar, é tudo tão rápido. Meu Deus, é escola, faculdade, emprego, casamento, pá! Filhos! Quando você vê, você tá com 40, 50, carregando o mundo nas costas. Aí vem o Renato Russo e manda: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? E sem perceber, como se fosse uma espécie de programação, muitas vezes nós repetimos esses mesmos erros dos nossos pais. Projetamos sonhos que são nossos, mas que não são dos nossos filhos. Nós empurramos carreira, valores, estilo de vida que não conversam com a realidade em que eles vivem.
Pô, você leva um moleque pro futebol, você quer que ele jogue porque você gosta de jogar futebol. Aí você insiste, você empurra ele pra dentro do campo, aí ele leva a bolada e ai, pô, ele não quer. Pega uma menina, a mãe quer que ela faça balé, a mãe leva no balé, ela odeia balé, ela queria estar jogando futebol. Aí vem a reação. Se a gente dá um conselho, recebe silêncio. Se a gente tenta se aproximar, vem uma patada. E mesmo assim, nós continuamos tentando. É o nosso dever. É mais forte que a gente. É a nossa natureza. Passando para o outro lado, o que é que está acontecendo? Por que toda essa rebeldia? Até os 12 anos era um caso de amor profundo, aquela criança vivia no nosso colo, beijo, abraço, mas agora parece que, sei lá, que deu defeito. A gente olha para eles e identifica raiva, revolta, tesão, vergonha, insegurança, medo de tudo, medo de fracassar, medo de ser rejeitado, de não pertencer e vontade de ser famoso, de ser popular. Então, o campo deles também é minado. O adolescente olha para si e pensa, quem que eu sou? Mas antes de conseguir responder, já vem a cobrança. Você precisa decidir o que você vai fazer na sua vida. Você precisa ter foco, precisa amadurecer. Quem que você vai ser quando crescer? O outro diz, peraí, mas eu já sou crescido. Como é que é assim? Só quando crescer? A cabeça vai pro cacete. E em meio a isso, aquela enxurrada de hormônios. O corpo muda, a voz muda, os gostos mudam. E eles se sentem esquisitos, deslocados, pressionados. E enquanto a gente está lá achando que eles não querem saber de nada, eles estão gritando por dentro. Só que do lado de fora, o que aparece é mau humor, é sono eterno, é porta fechada, aquele olhar para dizer assim, sai do meu quarto, senão eu vou te matar! No fundo, eles querem que você não vá embora. Eles só querem te chamar de volta. E o que eles mais desejam é um lugar seguro para se defender dessa saraivada de emoções. Mas se em casa o que reina é cobrança, crítica, desprezo, eles se fecham. E aí é que mora o perigo. Porque quando eles se fecham pra gente, eles se abrem pro mundo, dentro do próprio quarto. A tela do celular, do computador vira um palco. E nesse palco todo mundo está representando um papel com filtro, pose e legenda motivacional de efeito. A luz está na cara, o roteiro está decorado, mas ninguém sabe direito o que é que está fazendo. E o pior, a plateia julga rápido, sem piedade, sem ensaio. O feed virou vitrine de vida perfeita e o adolescente, que ainda está tentando descobrir quem é, começa a se comparar com versões editadas de outras pessoas. Resultado, a autoestima vai para o chão. E um nó na cabeça que não se desmancha sozinho. Pois bem, há pouco mais de um mês, a minissérie britânica Adolescência, da Netflix, escancarou esse cenário como um soco na boca do estômago, mas daqueles de faltar o ar, sabe como é que é? A série tem só 4 episódios e mergulha na vida de Jamie Miller, um garoto de apenas 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola. Dad, I haven't done anything! Não é spoiler, tá? Tá na sinopse. A partir desse acontecimento devastador, a gente acompanha o desmoronar da vida de uma família, do investigador do caso, de uma terapeuta que entra para dar um parecer sobre o moleque. Cada um tentando entender o que realmente aconteceu ali. E por que a gente não viu isso antes? O grande trunfo da série é mostrar que por trás do crime existe um garoto comum, criado por pessoas comuns, numa sociedade que parece que cada vez está mais desconectada da dor invisível dos seus filhos. Tudo filmado em plano sequência, velho, sem corte, para prender a nossa atenção do começo ao fim de cada episódio. Olha, é uma obra-prima de drama policial que está mexendo com a cabeça do planeta inteiro. Virou um fenômeno, um dos maiores sucessos de todos os tempos da Netflix. E o mais assustador, não tem vilão caricato, não tem psicopata no filme. Tem um menino introvertido, isolado, influenciado por conteúdos tóxicos na internet, navegando por fóruns que alimentam discursos de ódio e mergulhando num mundo onde a masculinidade é confundida com agressividade, com violência. Depois de assistir essa série, eu fui saber o que significa Red Pill, Incel, MGTOW. E o mais assustador, esses movimentos não são ficção. A tal da Red Pill é um discurso que defende que homens devem reconquistar a virilidade, dominando e submetendo as mulheres.
Os incel se dizem celibatários involuntários e culpam as mulheres por sua frustração sexual e não raro pregam o ódio e violência contra qualquer grupo que represente liberdade sexual ou diversidade. Já os MGTOW, Men Going Their Own Way, acham que o mundo deve ser um clube do bolinha, sem mulheres, sem afeto, sem diálogo. Todos esses discursos e tantos outros são fermentados na internet, disfarçados de liberdade masculina, mas o que entregam é isolamento, misoginia e raiva canalizada em gente frágil, sem rumo, gente como o Jamie. A série não dá respostas fáceis. Ela levanta perguntas pesadas. E talvez a mais urgente seja: quantos James estão por aí, do outro lado da porta do quarto, silenciosamente pedindo socorro? Porque o que essa história escancara é a desconexão emocional, que é a raiz dos desastres silenciosos. A ausência de diálogo, de escuta real, de validação, ela cria um terreno fértil para a dor virar raiva, para a tristeza virar culpa, para a vergonha virar tragédia. E olha que se tem uma coisa que a série ensina que a gente precisa tatuar na testa, é que toda criança invisível em casa vai querer ser vista no mundo de algum jeito, nem sempre do jeito certo. E se a gente não estiver por perto, com afeto, com presença, com conexão, com verdade, alguém ou alguma coisa vai ocupar esse espaço. Entender isso pra gente é muito difícil, porque na nossa geração a babá eletrônica era a televisão. Ela ficava lá, estática, no canto da sala, despejando conteúdo o dia inteiro. A gente assistia, ria, se emocionava, mas no final das contas era só isso, assistir. Era uma relação de mão única. A televisão não pedia resposta, ela não fazia perguntas, ela não te julgava. Hoje a babá eletrônica mudou de nome e de função. Diferente da TV, a internet vai além de entreter, ela interage. Ela fala com o seu filho e responde, ruge, cutuca, desafia. E o pior, ela observa, ela coleta informação, ela influencia. A TV nos distraía, a internet, se a gente não vigia, doutrina. A TV dava trégua, a internet não, é 24/7, empurrando padrão, alimentando ansiedade, jogando competição no colo de quem ainda está aprendendo a aprender. Por isso, mais do que limitar o tempo de tela, a gente precisa abrir tempo de escuta. Porque se a gente não for o lugar seguro, o algoritmo será. E ele não tem afeto, não tem critério e muito menos responsabilidade. Então, se você é pai, mãe, responsável, tio, vó, avô, professor, saiba, você, que o que eles querem mesmo não é regra, é reflexo. Eles querem se ver em alguém que não vai explodir no primeiro erro, que vai ouvir sem querer consertar, que vai orientar sem dominar. Eles não querem palestrinha, eles querem acolhimento. E se der, às vezes, só depende da gente. Sente, brinca, escuta, insiste. Fácil. Ninguém disse que ia ser. Mas a pergunta é, vale o esforço? De você não se perder do seu filho ou da sua filha e o pior, de eles se perderem de você? Crie laços de paciência, de compreensão. Abraça com carinho. Não menospreze suas indagações. Respeite as limitações. Não julgue. Não critique ou tente tomar a decisão por eles. É difícil pra caramba, mas é aí que mora o amor de verdade. E principalmente, tenta lembrar de uma coisa que eu demorei anos pra entender. Aproveita, porque são 18 anos de convívio pro resto da vida de saudade. Eles voam. E a gente quer que eles voam mesmo pra longe, mas que saibam que tem um ninho pra voltar e que queiram voltar sempre que puderem. Para vocês todos, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo e até semana que vem aqui no nosso canal. Porra. Eu choro, A gente chora, cara. É foda, é foda. Tá rindo, caralho. Mas não é pessoal lá. Não vai. Que a gente lembra da gente, né, cara? Eu vejo meu filho. Que testaço, viu? Que testaço. Pô. Por isso que eu tenho lido esses lugares. Eu lido muito sobre isso.